Ai. O Otávio já mandou parar com isso. Valeu, galerinha. Coisa linda. Página 29, exercício 1. Um corpo escorrega sobre uma superfície áspera e sofre a ação de uma força de atrito em quem está a 250 newtons. É isso aí, olha, o atrito está dizendo que é 250 newtons. Tudo bem? Com direção horizontal e sentido para a esquerda. Ah, bem verdadeiro, né? Se eu estou puxando para a tua direita, o atrito está atuando para a tua esquerda. Então esse aqui é o exemplo perfeito do que está acontecendo ali. Determine todas as características da força de reação a este atrito, bem como onde ela atua. Espera aí, o atrito está atuando no objeto. Se eu arrasto ele para a direita, o atrito está atuando na superfície inferior do objeto para a esquerda. Ele me garantiu que isso vale 250 newtons. Então, no chão, para onde é que está a força de atrito? Para a direita. Por incrível que pareça, galerinha, quando eu arrasto meu corpo para cá, os pés da mesa querem arrastar os azulejos para cá. Concorda comigo? Sim. Até porque ação e reação têm o mesma sentidos, atuam em corpos, mesmo módulo, a fatilinha vai ter 250 newtons, então o módulo, 250 newtons, direção horizontal, lembra? Direção é uma linha, né? Direção horizontal, sentido para direita, módulo 250 newtons e atua onde? Atua no chão, na superfície é mais elegante. Atua na superfície. Está abreviado, horizontal. Beleza? Show de bola. 2. Uma pessoa de massa igual a 80 kg encontra-se em repouso. Logo, primeira lei de Newton, resultante é zero. Em pé sobre o solo, pressionando perpendicularmente uma parede com uma força de magnitude igual a 120 newtons. Como mostra a figura a seguir. A melhor representação gráfica para as distintas forças que atuam sobre a pessoa está indicada em... Muitíssimo obrigado. Galerinha, eu quero que tu entenda a origem de cada força. Não me interessa só se tu acertou a questão. Eu quero ver se tu entende a origem de cada força. Diagrama de corpo livre na pessoa. Tem o peso. Não está afundando no chão e o chão existe ali, pressionando ele para cima. Legal. A força que ele faz na parede não atua nele. A força que a parede faz nele que aponta para onde? Para a esquerda. É a força que a parede faz no cara. Vamos chamar de F. E a força que a mão faz na parede. Não, mas é ele que está fazendo a parede. Tem que ter uma força para a direita, concorda comigo? Sim. Porque ele falou que está parada, a resultante é zero. A questão é, da onde vem essa força? Ela vem do chão e para ele se apoiar do lado. Isso. Então olha só, na verdade o cara está assim, né? Concorda comigo? Empurrando perpendicularmente a parede para lá com 120 newtons. Tranquilo? Para vocês visualizarem melhor, vou botar aqui. Certo? Tu concorda que se tivesse óleo ali no chão, eu ia me estabacar aqui no chão? Né? Minha perna ia escorregar para lá. Se a minha perna não está escorregando para lá, é porque tem um atrito me empurrando contra. Então é fundamental tu entender que esta força para a direita vem do chão contra os pés, empurrando ele contra a parede. O único diagrama, letra D. Isso. Porque é muito comum o aluno fazer isso, mas achar que essa força para a direita é a força que ele faz na parede. A força que ele faz na parede atua na parede, não atua nele. Certo? Isso pode te fazer acertar essa questão, mas te faria errar outras. Então é importante entender que a origem desta força é o atrito com o chão. Muito bem. Vamos para a questão 3. Essa deve ser complexa. Quando um corpo escorrega em uma superfície com atrito, que atua sobre... Quando um corpo escorrega sobre uma superfície, a força de atrito que atua sobre ele é contrária ao seu movimento. Só porque está escorregando, não te esquece, tá? Existe alguma situação em que a força de atrito atue sobre um corpo em repouso? Será?
Né? Acabamos de mostrar, a questão anterior mostrava, né? Então eu poderia usar como exemplo. Uma das aulas eu respondi. A questão anterior prova que sim. Certo? O exemplo da questão anterior. Quando eu fiz essa questão do apoio, teve uma menina que veio no apoio passado, ela já estava se adiantando um pouquinho, fez essa questão e me pediu para responder essa questão. Então ela respondeu de outra maneira. Ela respondeu, por exemplo, um carro parado em uma ladeira. Foi o que eu botei aqui. Certo? Um carro parado em uma ladeira. Ou um objeto parado sobre um plano. Não tem nada. Claro. Então, sim. Sim, exemplo calculado. Pode ser. Eu vou colocar diferente, que é a terceira vez que eu faço a questão. Então, sim, por exemplo, um objeto em repouso sobre um plano, o quê? Inclinado. É um exemplo de que é obrigatório existir força de atrito para o cara não deslizar, né? Se não houvesse atrito, o peso pode ser decomposto em Px e Py, por menor que fosse a inclinação do plano inclinado, sem alguém para combater o Px, que no caso seria a força de atrito, esse bloco deslizaria. Então é um bom exemplo. E existem infinitos outros, né? Pode criar infinitos outros exemplos. Na verdade verdadeira, cara, só o fato de tu relaxar tuas pernas contra o chão do jeito que tu faz agora, se não tivesse atrito nenhum entre as patinhas da cadeira e o chão, tu já jogaria a tua cadeira ou para trás, ou para frente, ou para um lado ou para o outro. Mesmo que tu não esteja querendo empurrar, entendeu? Só de largar as pernas assim, relaxadas, numa posição que não fosse perfeitamente perpendicular ao chão, certo? Se não tivesse atrito na cadeira, tu já ia deslizar para o lado. Na verdade, tu ia escorregar, cara, pelo lado da cadeira, cara. Se não tivesse atrito entre a tua bunda e a cadeira agora. Então, se tu tá parado agora, tu agora é um bom exemplo do que a questão falava, certo? A gente tem a sensação de que a gente tem que fazer uma força muito grande, né, para o atrito existir. Na verdade, olha os objetos sobre as carteiras de vocês. Eles estão perfeitamente na horizontal? Não, então estão parados devido ao... Então o atrito pode manter um corpo em repouso, sim, com certeza. Como acontece toda hora. Paraquedista salta de um avião. Ainda eu vou fazer isso antes de morrer. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre. Imagina, deve ser uma sensação grotesca. Até sua velocidade de queda se tornar constante, lá pelos 300, um pouco menos, km por hora. Podemos afirmar que a força total resultante atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é... Primeira lei de Newton, uma questão absolutamente sobre a primeira lei de Newton. Velocidade constante implica em aceleração zero. E se a aceleração é zero, a segunda lei de Newton garante que a força é resultante? Mas espera aí, já que ele está caindo, aliás, já que ele está perto da Terra, a Terra está atraindo ele. Como é que é resultante é zero? Porque o ar empurra ele para cima com a mesma força. Como é que ele continua caindo então? Inércia. Porque ele já estava andando, porque ele vai parar do além, se os corpos tendem a continuar andando. Se ele tivesse parado, ele ficaria parado. Não, mas ele não caía, né? Exatamente, não faz sentido físico, né, o paraquedista parar. A não ser que ele não esteja de paraquedas, que ele esteja de parapente, abre o parapente e começa a planar no ar, né? Diferente, beleza? Então, na verdade, as forças atuando no paraquedista são peso para baixo e força de atrito com o ar para cima. No início, só tem a peso, porque ele não está batendo violentamente no ar. Aí a velocidade dele começa a aumentar. Assim, o ar que bate nele começa a fazer mais força. E aí, então, a força resultante vai diminuindo. E, portanto, a aceleração dele vai diminuindo. Até que uma hora, o ar que bate nele bate com tanta velocidade que faz a mesma força que o peso puxando ele para baixo. A partir desse momento, a velocidade de queda dele é constante. O que acontece quando ele abre o paraquedas? Ele faz com que a força do ar aumente e aí ele perde... O peso dele não diminui? Sim. Não, a Terra, aquele cara abriu paraquedas, vou parar de atrair ele. É mais ou menos como se a Terra pensasse, né? Um absurdo. Então o peso dele continua o mesmo. Como é que ele reduz de velocidade então? Ele aumenta a força de atrito porque ele abre que agora vai se arrastar enormemente contra o ar. Esta força aumenta, o peso fica menor
que o atrito, o que acontece com a velocidade? Vai diminuindo, tu vê, ele não vai começar a subir. Ele continua caindo, só que agora com aceleração negativa em relação à velocidade. A velocidade vai diminuindo até que... Para, como assim? Aí não chega no... Ele não chega ao cai? chão e pronto. Até que ele chega ao chão. Vai descer. Antes de chegar ao chão, o que aconteceu? Fica constante. A velocidade volta a ser constante, só que agora num patamar muito inferior ao que ele estava, concordam? Sem o paraquedas aberto. Aí o que acontece? A velocidade do cara abriu o paraquedas. O que vai começar a acontecer com a velocidade? Vai começar a diminuir o atrito com o ar. Diminuir, pô. Não é? Moto. Se eu estou devagarzinho na moto, o ar bate devagar em mim. Acelera a moto, ando mais rápido, o ar bate mais forte em mim. Tudo bem para vocês? Aí, à medida que a velocidade vai desacelerando depois que ele abriu o paraquedas, a força de resistência vai diminuindo. Gente, é só pensar. Ar forte bate em ti forte, faz grande força. Ar fraquinho, velocidade baixa, faz pouca força. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O cara estava lá, pulou do avião. Aí a velocidade era baixa, começou a aumentar. Daqui a pouco a velocidade era tão alta que a força de atrito igualou ao peso. Ele está com velocidade constante, 200 e poucos por hora. Caindo. Meu Deus, vou morrer. Abre o paraquedas. Meu Deus, a resistência do ar aumenta brutalmente. Aí esta força fica bem maior que essa. Ele começa a diminuir de... Quando ele diminui de velocidade, a resistência do ar diminui. E aí vai diminuindo até que mais uma vez iguala ao peso. Ele vai estar lá nos 40 km por hora, 30 e poucos por hora. Então ele vai chegar numa velocidade de queda, né, que dá para resistir. Mas não dá para relaxar e dar com a bunda no chão, pode quebrar, cara, o cóccix, alguma coisa desse tipo. Então o paraquedista tem que ter um controle legal para na hora de aterrissar, né, se embalar ali e, né, não cair seco também, que poderia machucar. Então tu vê como dá para explicar, né, um pulo de um paraquedas com um pouquinho de conhecimento sobre as leis de Newton. Muito tranquilo. Professor, Pois não. por que quando ele puxa o paraquedas ele não toma um sacão assim? Toma. Violento. Dói. Forte? Hã? Tá, é forte. Ainda mais se for um tipo assim, fui fazer exército, vou entrar para, né, os paraquedistas lá. Aquele paraquedas não é para passeio, entendeu? É só para o cara chegar no momento certo, então é uma pancada violenta. Mas tem vários tipos de paraquedas, né? Mas mesmo quando tu vai fazer um salto duplo com o instrutor, né, ele já te fala para tu te preparar, porque a pancada é forte ali, né? Então dá um tranquinho forte, sim. Questão 5, vamos ver o que ele diz. Essa música já incomodou demais. Ó, a figura representa um bloco B de massa MB apoiado sobre um plano horizontal e um bloco A de massa MA, a ele pendurado. O conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o plano. Não leve em conta a massa do fio, considerando inextensível nem o atrito no eixo da rodana. Sendo G o módulo da aceleração de gravidade local, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano. Está perguntando qual é o módulo da força de atrito entre o bloco B e o plano. Ó, como é que eu vou fazer para descobrir essa força de atrito? Tudo bem, é o peso de quem? Beleza, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Isso, mas né, como é que a gente faria isso pro cara para eu não achar que tu colou? É como se tu embalasse mesmo, fizesse mesmo um corpo único. O peso seria Legal, bacana. Aí tu poderia explicar filosoficamente, né? Imaginando que esses corpos formam um corpo só. O problema de tu botar esses caras como um corpo só é como é que tu vai explicar que só o peso de uma parcela desse corpo está influenciando, né? Certo? Mas daria, eu até aceitaria. Mas tu tá esquecendo a ferramenta básica, clássica, que resolve tudo. Diagrama de corpo livre ali na união entre a corda e o corpo A. Já que está parado, a resultante é 0, T igual a peso do A. Tudo bem? Diagrama de corpo livre ali. Tem o peso do B e tem a normal. Em B Tem atrito, tem atração. tem a tração puxando o cara para a direita e o atrito puxando o cara para... Já que a resultante é 0, além de PB igual a NB, que não me interessa agora, a FAT é igual a atração. E já que a FAT é igual a atração e a atração é igual a PA, a FAT é igual a... Então assim, ó, me desculpem aqueles que simplesmente assinalaram, mas não é física e
Não me revela se tu sabe ou não. Para saber, para tu provar que tu é fera em física, tu faz 2 diagramas de corpo livre toscos e usando a igualdade que nasce deles, tu prova matematicamente o que me dito. É outro nível. Eu quero isso. Eu quero este nível, certo? Eu quero esta qualidade, principalmente dos ninjas. Eu quero a qualidade máxima. E nunca mais poderão tirar 9. Ninja pra mim não tira 9, é só 10. Na minha prova, tá? Em Olimpíada, no vestibular eu aceito 9. Certo? Beleza? Mas ninja que é ninja tira 10 sempre nas provas do Otávio, que são provas ridículas. Fala. Em vez de colocar peso de ar, eu coloquei força que A fez em B. Tipo, eu não Tudo fiz bem. o diagrama do ar, só fiz o do B e coloquei, em vez de colocar A, eu coloquei força que A fez em B. Sim, mas aí na hora do ABCD, né, tu teria que ter abrir né? Terias que ir um pouco além depois, né? Porque só ali, aí depois ele começa, a letra A é igual ao módulo do peso do bloco A, atração, né? Foi isso que ele pediu? Aliás, a força de atrito, certo? Eu concluí diretamente aquilo, né? Como tu já falou a força que A faz em B, tu teria que estar concluindo que a força que A faz em B é o próprio peso, né, do A, certo? E para que tu prove isso matematicamente, o diagrama de corpo livre é a ferramenta ideal, né? Certo? Mas tudo bem, fizesse bonitinho, estavas consciente do que tu fez, show de bola. Letra A. Será que as outras não podem ser? Deixa eu ver. Não tem relação alguma com o módulo do peso do A. Pelo amor de Deus, o corpo B está sustentando o A pendurado. É maior que o módulo do peso de A. Nada a ver. É menor que o módulo do peso de A. Nada a ver. É igual ao módulo do peso do bloco B. Não, o peso do bloco B foi anulado pela normal. Então é verdade, é a letra A mesmo. Aproveitando o embalo, sobre uma gota de chuva atuam principalmente 2 forças, o peso e a resistência do ar. Ambas com direções verticais, mas sentidos opostos. A partir de uma determinada altura h em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas 2 forças passam a ter o mesmo módulo. Engraçado, parecido com o que a gente viu, né? Considerando a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início de sua queda. A gotinha começou a cair, que força atua na gota? Só o peso. Depois que ela começa a cair, o ar começa a bater nela, ela até se deforma um pouquinho, né? E aí depois que ele já está caindo, quais forças atuam nela? O peso e a FAT com o ar, o atrito com o ar. Porém no começo, não é igual. No começo o peso é maior que a força, só que aí ela vai aumentando de velocidade, chega uma hora que a velocidade da gotinha é tal que o peso e a força de atrito com o ar se igualam. E nesse caso ele falou que a velocidade era e permanecia, portanto, constante a partir daí. Beleza? Vamos às alternativas. Ele falou na letra A que o módulo da força de resistência não se alterou desde o início. E aí, se alterou ou não se alterou? Sim, foi de 0 e foi crescendo até atingir o valor do peso. A letra A é falsa. O que diz a letra B? O módulo do peso da gota varia durante a sua queda. Meu Deus, a Terra vai vai atrair mais ou menos, certo? Se o cara lembra que a aceleração da gravidade muda com a altura, ele até poderia raciocinar nesse sentido, né? Certo? Mas ele está dizendo exatamente que a aceleração da gravidade é constante, então é um absurdo. Letra C. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Não. No início a aceleração da gota era igual à da gravidade. À medida que a resistência do ar vai aumentando, a aceleração vai diminuindo e atinge um valor 0 depois que a velocidade passa a ser constante. Então é um absurdo também. Letra D. A velocidade com que a gota atinge o solo é v. Pois então, né, o aluno fica um pouco perdido. Como é que eu vou saber que é V? Que V é esse? O aluno pergunta, né? Mas no enunciado ele deixou claro que essa velocidade V era a velocidade da gota quando o peso e atrito se igualavam. A partir daí a aceleração é 0, então, portanto, continua V até bater no chão. Só por garantia, qual era a letra E? Não teve isso. A partir da altura h até o solo, a velocidade da gota vai diminuindo. Não vai diminuindo. Por que vai diminuindo, né? Mantém constante. É importante lembrar que sem a resistência do ar, cada chuva na Terra seria um massacre. Porque a gota chegaria com tamanha velocidade no chão que atravessaria o teu crânio como manteiga. Certo? Não é piada, tá? Isso é real. Para lembrar disso, é importante lembrar que a indústria usa água pressurizada para cortar aço. Né? Vem um jatinho de água, corta o aço com manteiga, sai faísca quando os dois se encostam. Certo? A indústria têxtil usa jato d'água para cortar tecido toda hora.
ali em Jaraguá, né, em Brusque, naquela região, certo? Se alguém tem uma malharia aqui em Floripa, deve ter esse maquinário também. Por que usar água e não lâminas? Mais barato. Porque não desgasta a água, né? Depois tu pega ela, pressuriza de novo e psh, lá vem o jatinho d'água cortando a milésima lâmina de aço, certo? Sem ter que comprar novas lâminas, sem ter que comprar novos, né, equipamentos, exceto a bomba d'água, que obviamente tem que ser sempre, né, colocada em manutenção. É quase inacreditável, né, que dá pra cortar aço com água pressurizada, né? É quase inacreditável. Se eu não tivesse visto várias vezes, talvez eu não acreditasse. Sim, sim. Na engenharia a gente estuda bastante coisas interessantes, né? Inclusive essa forma de cortar, né, materiais. Água. Mas ela corta por causa da pressão mesmo? Sim, a velocidade com que ela bate, quer ver? Ó? Sentisse? Imagina um canhão de giz que fura, tá entendendo? Então mesmo que seja líquido, né, se a velocidade é tamanha, o VAP. Vocês têm VAP em casa, algum de vocês? Já pegasse tua mão? Faz? Dói, cara. E é um VAPzinho de limpar carro. Aumenta a pressão 10 vezes, arranca a tua mão, cara. Arranca a tua mão. Simples, beleza? Eu lembro de um professor de matemática conhecido meu. Eu tinha comprado meu primeiro trator diesel, né, meu primeiro implemento agrícola na época. E aí a gente estava discutindo, né, sobre o motor diesel. E aí ele falando que uma vez ele estava numa oficina de motores diesel. O cara pegou o bico injetor do motor diesel, que é a peça que injeta o diesel dentro do motor, que é uma pressão absurda, né? Porque imagina, o motor está lá espremendo ar até ele atingir 700 graus. E aí naquele momento tem que injetar líquido dentro do cilindro. Né? Então a pressão absurda lá dentro do cilindro. Para tu poder injetar líquido lá tem que ter uma pressão ainda maior. Né? Então é pressão cavalar. Aí o técnico mal informado pega o bico de injetor do diesel lá, pulverizando o diesel, né? E ele tem a grande ideia de tentar fechar com o dedo o furinho por onde o diesel está saindo. Adivinha o que aconteceu? O diesel penetrou no dedo dele, óbvio. O diesel, olha o diesel, imagina a agressão ao corpo, certo? Imagina tu perfurar o dedo de um cara com líquido, né, devido à alta pressão. Né? Então tem que tomar cuidado, a água pressurizada pode ser perigoso. Não a do VAP comercial, né, da tua casa, mas machuca. Ia fazer um comentáriozinho, não? E agora é página 31. Deixa eu dar uma cortadinha no vídeo aqui, para não ficar exaustivo para quem procura uma questão específica. Treinei minha namorada para fazer a organização do canal. Ela ainda não está colocando o nome nas aulas, mas as aulas já estão sendo colocadas nas suas pastas, certo? Tinham 600 vídeos para colocar nas pastas e falta só uns 200. Ela deu uma agilizada. Ontem ela ficou fazendo isso. Então a partir da próxima vez que tu for no canal lá, tu já pode ir no playlist. As aulas vão estar sem nome, mas o playlist de matemática vai estar separado do física, certo? Então matemática do primeiro A, matemática do primeiro B, física do primeiro A, física do primeiro B, tudo na playlist. Vai ficar bem mais fácil de tu achar o teu vídeo. Se bem que quem tem o mínimo capricho de anotar a data do que aconteceu no caderno, que nem eu faço todo santo dia ali em cima, né? Também não tem problema, porque ele olha a data, ele sabe o horário da aula, ele vai lá pela data, o horário, minuto e segundo em que a aula ocorreu, né? Ele acha a aula, né? Não sei, só estou falando isso porque tem gente que tem muita dificuldade em achar o vídeo, o que me deixa apavorado, é claro.